Bom dia, Ancelotti. Tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar diretamente sobre o jogo de amanhã, o que você planeja para o jogo em campo. A gente tem informação que ontem você testou bastante, observou bastante os jogadores para lá, para cá, trocou linha de frente, linha de defesa. O que você pensa para esse jogo? Você pode falar? Você vai mudar muito o time em relação ao jogo contra o Chile? É uma mudança por querer observar outra formação? Seria uma mudança porque alguns jogadores podem estar cansados do jogo de quinta, é um jogo na altitude? E se você puder também dar um panorama geral do que foi esse seu primeiro momento de Granja Comari, Rio de Janeiro, vivendo mais o Brasil aqui com a seleção. Obrigado, bom dia. Sí, la idea que tengo es mudar un poco, no solo los jugadores, ahora estamos treinando, evaluando o cansancio dos jugadores, después tenemos que considerar que tem una componente que tenemos que evaluar. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações para jogadores que han jogado aí, mas eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez em 86 joguei o Mundial, pero temos que considerar que o equipo nacional de Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência, os médicos, os físicos, os jogadores. Então, não é nada novo para o equipo nacional. Pode ser para mim, então eu tenho que confiar nas pessoas que têm mais informação que eu. E a ideia que temos mudar un poco la estrategia, sí, y también algunos jugadores. Ancelotti, aqui, Bruna Delta da Casa TV, bom dia. Ancelotti, ontem os jogadores falaram que você pede sempre muita atitude deles nos jogos, no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco mais como é essa atitude que você espera deles, que você gosta de ver, e quanto a atitude faz diferença para você nas suas escolhas dos jogadores. Simplemente, sí, falo mucho de eso porque creo que es todo cierto que esa es la llave do éxito, porque por sorte el equipo nacional, os jogadores brasileiros tienen mucho talento e a llave do éxito es talento más actitud. Talento, zero atitude, não gana. Zero talento, muita atitude, não gana. A combinação talento-atitude pode ganhar. Ancelotti, bom dia. Bom dia. Kiyomi Nakamura, TV Japan e Easy News. Esta vez, sua segunda vez com... Pode falar inglês? Português é melhor. Porque meio enrolada. Tá bem. O seu português é como o meu. Mais ou menos. Por isso não entendemos. Vou começar com calma. Sim. Fiquei meio nervosa. Não temos pressa. Tranquila. Obrigada. Esta é sua segunda atividade com seu time de seleção brasileira. Sim. Desde dia 1º de setembro que o time se reuniu até agora, qual foi a maior surpresa ou maior novidade boa para você? Creo que bueno, lo bueno de esta data ha sido que he conocido nuevos jugadores aquí, eu gostou disso, porque os novos ayudaron a equipe a jogar bem contra Chile. No conocía a Douglas Santos, ha feito un gran partido contra Chile, me gostou muito, como Luis Enrique quando entrou. Então, l'obiettivo era ovviamente ganar o jogo
e también conocer jugadores objetivo cumplido en ese sentido. Wellington. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, eu queria te perguntar sobre duas pessoas, uma de dentro de campo, outra de fora de campo, com a importância para o seu trabalho. De fora de campo, o Rodrigo Caetano. De dentro do campo... Muito mal, Rodrigo Caetano. E de dentro de campo, o Marquinhos, que chegou a 100 jogos, a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do futebol brasileiro, e um dos jogadores que passaram todas as turbulências e momentos bons da seleção brasileira. Qual a importância do Rodrigo fora e do Marquinhos dentro de campo? Bueno, Marquinhos é un gran zagueiro, uno de los mejores del mundo, con experiencia, con inteligencia, con carácter, con personalidad, un gran capitán para el equipo nacional. Entonces creo que él llega a 100 jogos con Brasil merecido. È una pieza molto importante para el equipo nacional. Confiamos mucho en él, en su capacidad, no solo técnica, no solo física, ma también de carácter y de personalidad. Rodrigo ha feito un gran trabajo aquí, porque cuando yo llegué aquí he buscado un equipo nacional muy bien organizado, con profesionales muy serios y muy competentes. Y creo que esto ha sido el trabajo de Rodrigo en estos tiempos que está con el equipo nacional. La CBF está muy bien organizada a nivel técnico y profesional. También la llegada de un presidente joven como Samir nos ayuda a tener un ambiente muy sano dentro de nuestra casa de trabalho. Ancelotti, bom dia. Bruno Costa, Grupo Globo. Ancelotti, esse jogo com o Chile pode ter sido o último do Brasil no Brasil, antes da Copa. Essa estadia aqui na Granja também pode ser a última até a Copa. Queria que o senhor falasse um pouquinho o que você leva da experiência que teve no Maracanã, de jogar com aquele ambiente, com a torcida enchendo o Maracanã, e também aqui de Teresópolis, com essa temperatura mais fria, fog, talvez não tão parecido com o clima tropical de uma forma geral do Brasil. O que o senhor leva daqui e do Maracanã? Aquí en Teresópolis, el clima de cuando yo era pequeño, cuando yo era menino, esto era el clima donde yo vivía. Entonces, nada nuevo. A Granja es un gran centro de entrenamiento, todo está perfecto, todo está muy bien organizado, el gramado está perfecto, el equipo entrenó muy bien aquí, con mucha tranquilidad, o Maracanã fantástico, un ambiente fantástico, entonces todo bien, tenemos tiempo para preparar, tenemos que pensar cuál pueden ser los rivales para el próximo juego amistoso de noviembre y de marzo también. Ancelotti, bom dia. Eduardo Semblano, do canal Fui Clear. Ancelotti, amanhã o Casemiro não joga. E o Casemiro é um primeiro homem de meio campo muito característico, muito posicional. Nesse grupo, ou até fora dele, como o senhor encara o substituto dele? Alguém parecido, com características parecidas, ou sempre que ele não jogar, o senhor pensa em mudar o esquema do meio campo? Boa sorte amanhã. Buscar un medio con las características de Casemiro no hay. No hay un jugador brasileño que tenga la misma característica de Casemiro, pero hay jugadores que pueden jugar en esa posición con diferentes características, como puede ser Andrei Santos, como puede ser, falo de los jugadores que están aquí hoy, como puede ser Bruno. Yo acho también que
com características diferentes, porque não estou louco. Paquetá também pode jogar como pivote, porque tem habilidade, característica técnica para sacar a bola muito bem desde atrás. Oi, Carlo. Bom dia. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Ainda falando sobre o jogo de amanhã, você já confirmou que vai fazer algumas mudanças, mas eu queria entender um pouco melhor. Essas alterações, elas são essencialmente por conta da altitude, ou também o senhor entende que é uma oportunidade para observar jogadores que ainda não atuaram, que você gostaria de ver por mais tempo? Também conhecer jogadores que podem atuar com nós outros, também tener en cuenta la componente importante que es altitud, la altura, para meter no campo jugadores con más frescura, también como estrategia, porque creo que es una estrategia diferente. Tenemos que jugar diferente da o jogo contra Chile, que é estado um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso em altura não se pode fazer. Monique. Ancelotti, bom dia. Monique Danello, TNT Esportes. Há pouco você falou sobre o Bruno, né, que ele poderia fazer a função do Casemiro com outras características. Eu queria te perguntar justamente sobre ele. É um jogador que depois da Copa veio se consolidando na seleção, esteve em campo em 27 dos 29 jogos do Brasil. Queria que você falasse da importância dele para esse meio-campo, porque a sensação para a gente é que os treinadores mudam, os times mudam, mas o Bruno está sempre ali como um jogador referência. A nível pessoal, Bruno para mim é um jogador muito importante para o equipo nacional, um jogador contínuo, completo, que pode jogar em diferentes posições no campo, e eu gosto muito dele porque trabalha muito com sentido. É um jogador muito completo. Podemos dizer que não digo que é um titular indiscutível, però é um jogador muito importante para o equipo nacional. Aqui, professor, bom dia. Bom dia. Jonathan, BTB Esportes. O senhor falou sobre 3 bases, né, para estar na seleção brasileira: coletivo, estar bem fisicamente e taticamente. Queria saber dessas 3, qual o senhor mais aprecia e o que o senhor conseguiu identificar nesse período dessas bases aqui na seleção. Obrigado. Eu posso dizer o que mais me gostou nestes 3 partidos que jogamos é a atitude de equipe. A atitude ha sido, na minha opinião, muito alta. Grande atitude da equipe. Essa é uma base muito importante para o futuro desta seleção. Ancelotti aqui, bom dia, Gabriel Salaf, Conte Verde. Amanhã o Brasil vai encarar um dos jogos que vai ser decisivos nessas eliminatórias, que é contra a Bolívia, que busca uma vaga na repescagem, e também não são só os brasileiros, bolivianos que vão estar de olho, mas também os venezuelanos. O que dá para esperar do adversário amanhã, além do fator altitude, mas também tem essa gana que a seleção boliviana está de tentar uma vaga para a Copa do Mundo depois de tanto tempo? Bueno, o equipe é focalizado em fazer o máximo para tentar ganhar o jogo e ter bom momento entre nós para, como hemos dicho outro dia, aumentar nossa autoestima. Então, o jogo de amanhã é outra oportunidade para aumentar essa autoestima. Temos que respeitar o rival e também a competição. Carlos, bom dia, Márcio Douza, sou repórter do Lance. Você teve que fazer 5 mudanças em relação à lista que anunciou no dia 25, 5 cortes de jogadores. Isso atrapalhou a tua ideia de jogo lá no início?
ou se de certa forma até a saída do Caio Jorge, a entrada do Andrés agora no meio, que ajudou até a pensar em uma nova forma de jogar amanhã contra a Bolívia? No mudó, siento mucho las lesiones, obviamente sentimos mucho la de Caio Jorge, ahora pueda él recuperar pronto, pero no cambió nuestra idea. Como he dicho, conocido nuevos jugadores, sus características, hemos trabajado con Gianluca, me gustó de él, de su carácter, de su cariño, de su bondad. Ojalá amanhã eu possa dar-lhe minutos. Ancelotti, bom dia. Rodrigo do canal Vamos. Eu queria te perguntar sobre o Estevão, que é um jogador muito jovem, acabou de chegar na Europa, já tem uma história aqui no Brasil também, e ele foi titular no seu primeiro jogo aqui na seleção, agora ele foi titular de novo contra o Chile, fez o primeiro gol dele. Queria saber como o senhor enxerga ele hoje na seleção brasileira e também no futuro. Está muito bem, Estevão, está muito bem, trabalhando bem, tranquilo, humilde. Eu vejo ele sem pressa de melhorar, de progresar. Obviamente ele vai ser jogador importante para o equipo nacional no futuro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Flávio Vinick, do SBT. Pela Bolívia ainda está em disputa na vaga na Copa do Mundo, o jogo ser fora de casa, na altitude. O senhor acredita que a seleção vai ter mais exigência na parte defensiva? É um setor que o senhor acredita que vai ter que promover até mais mudanças na equipe titular por causa da maior exigência defensiva? Creio que a exigência, vamos a ter uma exigência diferente no jogo ofensivo e no jogo defensivo. Obviamente, tentar de controlar os cruzamentos, os tiros a fora de área é aspecto importante a nível defensivo, como a nível ofensivo, tener en cuenta que a bola viaja más rápida do normal, então são todas coisas que na estratégia temos que evaluar. Professor, bom dia. Bom dia. Aproveitar e reforçar aqui uma pergunta sobre defesa. Como o Fábio falou antes do início da entrevista, já são 3 jogos sem sofrer gols. Antes mesmo da boa atuação no Maracanã, enfim, uma solidez defensiva já vinha chamando a nossa atenção desde o início do seu trabalho. Queria saber se o senhor considera que a organização defensiva da seleção é o estágio mais avançado do seu trabalho nesse momento, em que pé que ela se encontra? Disse outro dia que o trabalho defensivo está na mão dos delanteros. Se os delanteros trabalham a nível defensivo, na defesa chega na bola que não é limpa. Então é muito mais fácil controlar. A atuação da equipe a nível defensivo ha sido muito boa nesses 3 jogos. Ma temos que seguir trabalhando. Como he dicho, sobretudo os delanteros têm que trabalhar. Ancelotti, bom dia. Bom dia. Igor Dorileu da Band. Você falou que para você vai ser uma novidade estar na altitude, que você tem ouvido bastante o pessoal da CBF, que já viveu essa experiência, e há pouco tempo o seu filho, David, viveu essa primeira vez na altitude. Gostaria de saber se você conversou com ele sobre esse assunto também. Bueno, eu converso com meu filho todos os dias, então... Pero no falamos só de futebol, falamos de muitas outras coisas, pero sim, me falou de sua experiência, é uma informação mais. He falado com outras pessoas, jogadores, treinadores, então temos toda a informação necessária para tentar de não equivocar-se. Mister, bom dia. Bom dia. Toda a sorte do mundo para o senhor Gama, da Gama Esportiva e do canal GDC Esporte. Sim. Esse é o último jogo oficial
do Brasil antes da Copa. Sim. Depois somente amistosos. Num clima muito tenso, que é um clima de decisão para a seleção boliviana. Até que ponto existe uma diferença entre um jogo amistoso e um jogo oficial para a sua análise, principalmente se tratando desse jogo, que é uma decisão para a Copa do Mundo? Muito obrigado e boa sorte. O equipo nacional tem mais ou menos 10 jogos em um ano, então não podemos pensar nem permitir de pensar que há jogos mais ou menos importantes. Todos os jogos são 10 em um ano, são muito, muito importantes. Então, o partido da manhã é muito importante, o próximo amistoso vai ser muito importante. Bom dia, aqui, Bom professor dia. Vitória Leite, da ESPN. Você deve ter percebido que é curiosidade nossa essa situação da altitude para o senhor. E eu queria saber se o senhor já tinha pensado nos 1.800 jogos que o senhor já comandou na carreira, em um dia comandar um time a mais de 4.000 metros de altitude, e como o senhor espera isso, não pensando nos jogadores, mas aguentar ali na área técnica? Não, eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca he estado em Bolívia, nunca he estado em La Paz. Para mim é uma experiência importante e tenho ganas de fazerlo, e tenho ganas que o meu equipo possa fazer um bom jogo amanhã, e como sempre o objetivo é ganhar o jogo. Però encantado e com ganas de chegar a Bolívia. Ancelotti, bom dia, Marcelo Corrêa da TV Globo. Uma pergunta sobre o que os jogadores daqui para frente, nesses 9 meses até a Copa do Mundo, precisam fazer para chamar a atenção. Aqueles que nessa janela de transferências, por exemplo, que fechou agora, não conseguiram ir para clubes onde serão protagonistas, que tiverem menos tempo de campo, e eu vou dar exemplo de 2 jogadores que o senhor conhece, Rodrigo e Hendrick, eles ficam prejudicados nessa observação? Ou a memória que o senhor tem desses, por exemplo, ou de qualquer outro jogador que o senhor tenha visto mais de perto, conta além do tempo de jogo para que eles possam ser convocados no futuro? Obviamente a memória conta, porque eu, para falar de um jogador que é Rodrigo o conheço muito bem, estou certo de lo que ele pode aportar para a equipe. Então, però agora he dicho, estamos evaluando 70 jogadores. Evaluamos todos los jugadores ao mesmo, mirando a él a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, para formar un equipo para el Mundial que sea lo más competitivo posible. No hay un favorito, no, porque la verdad es que el campo no nosotros va a decir quién son los jugadores para la Copa del Mundo. Es el campo, el juez que nunca falla. É isso. Obrigado a todos. O treino a partir das 10h30.